Esteja preparado para o medo. Cris obscuro. Paralelo existe ou não? Bom, entre 2016 até os dias de hoje, esse suposto mundo paralelo vem fazendo muitas pessoas acreditar cada vez mais nesse mundo. Temos até relatos de pessoas que juram de pé junto que já teve em Sete Além. Bom, nesse vídeo obscuro ou nesse documentário, como vocês preferirem dizer, eu vou falar tudo a respeito sobre Sete Além, algumas histórias, o que está por trás disso, da onde surgiu. Então vamos ao vídeo. Mais uma coisinha antes de a gente ir para o assunto obscuros. Eu vou falar logo no início do vídeo, porque o vídeo vai ser grande, entendeu? Então, o próximo vídeo já de sábado vai ser sobre respondendo perguntas, né? A Cris responde, então vocês sabem, como sempre, deixa as perguntas nos comentários, tá bom? Com o hashtag CrisResponde7. E manda suas perguntas, entendeu? E vê os outros Cris Responde, pra não evitar mandar perguntas repetidas. Então vamos ao assunto obscuros. Bom, vocês provavelmente já devem ter ouvido essa história, Sete Além, né? Então vamos. Se você se pergunta, isso a qualquer pessoa que acompanha ou já ouviu falar sobre esse assunto, essa pessoa irá responder que Sete Além é uma espécie de um universo paralelo ou outra dimensão. Bom, assim sendo, nada melhor do que fazer uma pergunta a um homem chamado Luciano Milice. Daqui a pouco, com o tempo do vídeo, lá pra metade do vídeo, eu vou falar a respeito desse cara. Ele é o principal responsável pela divulgação dessa história aí, desde novembro de 2016. Quando questiona-se sobre a origem do nome, Sete Além é um vídeo enviado para nós. Luciano Milice disse que, em sua visão, ele não sabia o que era Sete Além, alegando que seu relato era mais superficial perto dos outros que chega até o seu conhecimento. De qualquer forma, Luciano disse que Sete Além seria um coletivo de universos paralelos e realidades futurísticas, passadas, tecnologia mística, celestial e demoníacas, um coletivo de ficção em histórias ficcionais relativas ao universo paralelo, mas que de algumas maneiras isso tangeria o nosso mundo. Bom, se você se perguntar, né, o Sete Além é tipo como um futuro, passado, presente. Muitas pessoas costumam definir Sete Além como maneiras diferentes. No grupo oficial é fechado do Facebook, chamado, obviamente, né, claro, de Sete Além, algo que também comentaremos aqui. Um usuário foi mais além disso. A teoria que acato sobre Sete Além é o seguinte: no universo há múltiplos planos de existência, alguns mais sutis, outros tão materiais, ou até mais que este em que habitamos. Sete Além é um plano que possui com o nosso muitas similaridades, motivos pelo qual há um maior número de pontos de conexão entre cá e lá. Assim como há pessoas mais visíveis, o plano espiritual, vendo espíritos até incorporando-se aqueles que possuem maior sensibilidade a Sete Além. Isso não se trata de um universo afeto, há coisas de terror ou absurdos do gênero. Trata-se apenas de mais um universo paralelo a nós, talvez pela grande similaridade com o nosso plano de vibração. Por vezes, o véu que separa os dois universos fique por demais túnel e pessoas resvalem com maior facilidade entre os dois mundos. Pela proximidade entre os dois planos, as técnicas para ir até Sete Além não são absurdas ou esotéricas, apenas se trata de modos de aproximar ambos os planos de existência, permitindo-se de deslumbres ou mesmo atravessa a barreira entre as dimensões. Pelos relatos que lemos, fica ainda claro que seres do nosso plano resvalam com mais facilidade para lá do que eles para cá, ao longo do tempo. Por isso, o maior nível de conhecimento da distinção entre os planos que observamos na gente de Sete Além. Um dia, os dois planos conviverão harmoniosamente, como faziam os países do nosso mundo. Os espíritas creem em capela, não é? Acredito que este
outro planeta que se aproxima para um período arrebatado, nada mais do que períodos em que o véu que separa os dois mundos se torna tão túnel que aqueles com maior sensibilidade eles atravessam com facilidade. Bom, já um outro usuário falou: acredito ser uma dimensão espiritual de fácil acesso por estar muito próximo. Se o indivíduo alcança o estado vibracional correto, pode se desprender do seu corpo físico em alguns segundos, acessando 7 além por alguns minutos tenebrosos. E por aí vai, obscuros, né? Muitos usuários têm uma opinião diferente sobre isso, né? Sobre o 7 além. Muitos falam como uma outra dimensão, uma dimensão fantasma. Agora, como seria o universo paralelo? E qual seria a sua aparência, né? Então vamos. Há cerca de 6 semanas, uma usuária também escreveu um longo comentário sobre algumas coisas que todos concordavam sobre 7 além. Segundo ela, os habitantes de 7 além sabem de nós, que não somos de lá, e que uma clara aversão aos visitantes. Eles também sempre falam o nome do local, como se não importasse em guardar segredo. Ainda segundo ela, algumas coisas também acontecem na maioria das vezes. A pessoa para em 7 além do nada enquanto anda ou dirige em relação a dirigir. Geralmente são pessoas que tomam alguma rota diferente. Sempre aparecem algumas que mesmo macabro fala apenas que a pessoa não é de lá e deve ir embora, geralmente idosos. Também existiria algumas contradições de acordo com o usuário. A principal contradição estaria na aparência dos habitantes de 7 além. Embora todos aparentassem não ter alma, existem relatos que mencionam olhos negros, amarelos e brancos. E teve um que a pele da cara era meio azulada. Aparentemente todos que voltam, porque os habitantes de 7 além não nos querem lá. Mas teria havido o relato do cara que conheceu um senhor que ficou preso para sempre. Além do mais, 7 além é sempre mostrada como um local devastado, às vezes com pessoas hostis demais. Mas há relato de uma biblioteca e uma espécie de shopping, onde parece que eles vivem sua vida normalmente, mesmo que diferente de nós. Bom, há um relato também de um usuário falando de 7 além. Eu vou ler aqui obscuro para vocês. Coisas que todos concordam, as pessoas sabem de nós, que não somos de lá e que tem uma clara aversão aos visitantes. Eles também sempre falam o nome do local como se não importasse guardar segredo, né? Vocês podem ver aqui o relato da usuária, né? Alguns detalhes também seriam interessantes. Haveria referências a pessoas louras, referência à maldade no olhar das crianças, referência a todos os pareceres estranhamente iguais, referências à comida ser estranha e de cheiro ruim. Uma coisa que todos concordam também é a incapacidade de usar celular, e outra que geralmente é um lugar conhecido da pessoa, mas que parece estar morto ou se deteriorando com um futuro distópico. Segundo a usuária, 7 além podia ser uma realidade paralela, a Terra ou ser um futuro da Terra devastada. Mas aí o relato do cara de Portugal é do lugar legal de se encaixaria. Ela também disse que o fenômeno não deve acontecer somente no Brasil, mas no caso de ser realidade paralela, 7 além seria a realidade paralela do país. Se um norte-americano caísse em um lugar assim, provavelmente teria outro nome, caso 7 além valesse para qualquer local. Então o nome deveria ser traduzido para outra língua, mas não parecia haver relatos assim. Bom, o importante é deixar claro que 7 além aparentemente é comentado somente por brasileiros. As pessoas de países que adotaram a língua portuguesa, se qualquer pessoa fizer uma busca pelos hashtags no 7 além, no Twitter, Facebook, não encontrará nada em língua inglesa, espanhola ou francesa, ainda que o nome fosse traduzido literalmente. Existe referência apenas em português, porque foi algo que surgiu aqui no Brasil. Agora, muitos perguntam também a origem do nome 7 além. No grupo fechado do Facebook são mencionadas algumas teorias sobre o nome 7 além. Entre elas está a de um membro que faz o seguinte comentário: quando ouvimos o nome 7 além, já pensamos em 7 além do nosso, em algo do gênero, mas temos Jerusalém.
E talvez o significado de sete além não seja exatamente sete além do nosso, ou algo parecido com o significado de além de Jerusalém. Jerusalém em hebraico é derivada da palavra ira, que significa temor a Deus, mas a palavra shalem, que significa perfeição. Já uma outra usuária diz: sete além deve ser alguma camada inferior que não tem paz, que remete aos lugares abandonados cujos sujos e amarelados descritos. Essa teoria é no mínimo curiosa, porém, esse significado foi copiado em um site chamado Significados, que não é exatamente uma fonte tão precisa. Bom, por outro lado, um membro chegou a dizer que pode não significar nada. Sempre achei que fosse coincidência. Mesmo no Brasil, existe cidade com nomes bem estranhos, como Sombrio, que é localizada em Santa Catarina. Esse ponto, muitos usuários apontam que o nome de Sete Além não teria tão incomum assim, visto que a fornecida poderia ter facilmente confundida com localidades tais como Belém, Santarém, Salém, Xerém, entre outras. Esse último aqui, Xerém, fica bem perto de onde eu moro. Quando questionado sobre a origem do nome Sete Além no vídeo enviado para nós, Luciano Milici disse que não sabia o que o nome Sete Além significava exatamente. Em relação à teoria dos 7 universos paralelos, Luciano disse que particularmente não gostava da mesma, uma vez que perdia o encanto do nome. Ele disse que Sete Além seria algo único, não havendo, portanto, 4 além, 5 além e assim por diante. Ele também disse que esse seria o nome de um lugar, assim como Nárnia. Lembrando que Nárnia é um reino ficcional. Agora, muitos se perguntam, né? Quem é Luciano Milici, né? Vamos falar dele um pouco nesse vídeo. Bom, Luciano Milici é o principal responsável pela divulgação do Sete Além desde novembro de 2016. Luciano Milici é basicamente um escritor de histórias de ficção, produtor e roteirista. Porém, ele não seria apenas isso. Luciano alega ser um publicitário formado pela ESPM, especialista em inteligência de mercado, pelo Embramer, uma escola focada nas áreas de inteligência de mercado, marketing e vendas. Inteligência de mercado, pelo Embramer, uma escola focada nas áreas de inteligência de mercado, marketing e vendas. E possui MBA em comércios eletrônicos. E pelo ESPM e pelo ITA, embora o ITA aqui comumente conhecemos como Instituto Tecnológico de Aeronáutica, não possua qualquer pós-graduação ou especialidade neste sentido. Algo assim pode ter sido oferecido no passado. Segundo sua página profissional, a pública do site LinkedIn, Luciano alega ter 20 anos de experiência em marketing e comércio eletrônico. Ele diz ter sido gerente da marketing de empresas e por aí vai. Ele também teria sido diretor de marketing de seus eletrônicos de camisaria Colombo, sendo responsável pela organização e montagem do departamento de 10 profissionais, incluindo assessores de empresa, inteligência computativa, marketing e digitais. Bom, Luciano teria uma longa passagem por diversas empresas e nas horas vagas seria um ávido leitor na ficção científica e terror, literatura em geral, e também atuaria como voluntário platatônica. Bom, ele também é escritor e autor de diversas obras de ficção. Entre elas, obras estão os livros A Página Perdida de Camões, Diário de um Exorcista, A Gêmea do Mal, A Canção do Vampiro, O Aplicativo. Todos os livros citados anteriormente constam no acervo das escritoras de direitos autorais da Biblioteca Nacional, sendo possível verificar isso em uma simples busca no site da mesma. Bom, Luciano alega ter sido influenciado pela história de seu pai, filmes de terror e ficção, como de Stephen King e Edgar Allan Poe, Lovecraft e a série televisionada Além da Imaginação. Bom, agora como surgiu a história sobre Sete Além, né? Tudo começou pelo Orkut.
Apesar de todo o currículo de escritor e de obras de ficção, de pensar o tempo inteiro em uma história fantástica de ficção, a sua carreira profissional em marketing, Luciano alega que uma única história seria verdadeira, Sete Além. Contudo, o surgimento da mesma é, no mínimo, bem inusitada. Luciano alega ter tido uma estranha experiência pessoal em 1994, no interior de um ônibus, que supostamente iria para um lugar chamado Sete Além, cujos passageiros pediram para que ele saísse de forma ostensiva desse ônibus. Daqui a pouco, lá pro final do vídeo, eu vou falar relatos de alguns relatos das pessoas, né? Posto isso, ele alega que mais de 10 anos após sua experiência, ele teria criado um grupo na extinta rede social chamada Orkut, né? Muitos lembram do Orkut, onde ele teria mantido contato com pessoas que passaria por algo muito semelhante ao que ele viveu. Segundo ele, o mais interessante era que o nome e a descrição da comunidade não explicava nada, justamente para não influenciar os relatos. Porém, posteriormente, ele alegou que o nome da comunidade se chamava Sete Além. Quando o grupo teria começado a se desvirtuar, ele teria encerrado a comunidade, mas não se antes salvo o conteúdo. Curiosamente, Luciano teria perdido todo esse conteúdo e até hoje estaria em busca de arquivo compactado em algum HD ou mídia. Nesse ponto é interessante mencionar que o Orkut foi uma rede social filiada ao Google, criada em 2004 e desativada em setembro de 2014. O alvo inicial do Orkut era os Estados Unidos, mas a maioria dos usuários era do Brasil e da Índia. No Brasil, a rede social teve mais de 30 milhões de usuários, que foi ultrapassada pelo líder mundial, né? Uma das redes mais vistas o Facebook hoje. Eu acho que nem é o Facebook, mas eu acho que é o Instagram, que é a rede social mais usada por hoje em dia. Bom, daí começou a se desenvolver no Orkut, muitas pessoas começaram a achar interessante e começaram a crescer o grupo Sete Além. E é muito importante ressaltar aqui que a única referência ao termo Sete Além, suas respectivas variações quando se faz uma busca no Google, por exemplo, entre 1º de janeiro de 1990 e 23 de novembro de 2016, comentários e atualizações recentes em publicações antigas, pode gerar falsos positivos, mas no corpo de postagem ou no utilizar o serviço Web Answer. E por aí vai, obscuros. Bom, uma usuária chamada Mônica chegou a comentar que algumas histórias eram semelhantes aos episódios da série Televisa, Além da Imaginação. Aliás, nesse ponto, há quem diga que Sete Além teria sido inspirado nessa série, que curiosamente também seria ajudada a inspirar a carreira literária de Luciano Melissi. Quando meu irmão tinha uns 7 anos, ele e a minha mãe entraram no elevador do meu prédio e entrou uma mulher que morava nesse mesmo prédio, mas com quem eles nunca tinham conversado. A mulher estava grávida de uns 6 meses. De repente, meu irmão vira para ela e fala: quando o Eduardo vai nascer? A mulher ficou pálida e virou para minha mãe indignada e falou: como ele sabe que eu vou chamar meu filho de Eduardo? Meu irmão nunca soube explicar pra gente como ele sabia. Houve também um relato envolvendo um ônibus passando por um shopping que teria pulado no tempo. Bom, tem um caso para contar que aconteceu comigo e uma amiga em 2014. Estávamos voltando da exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, pegamos um ônibus que ia passar pelo shopping da Zona Norte. No caminhão lá, já dentro do busão, começamos a conversar sobre o filme Annabelle. Minha amiga achou que queria ver, se não me engano. Aí começamos a falar de filmes assim, e tinha 2 caras atrás de nós. Eles riram. Lembro muito bem. Então, de repente, foi tudo muito rápido. O ônibus deu uma freada brusca, mas já estava na faixa em cima das pessoas, estava atravessando. Lembro até hoje 2 gritos. Lembro que tinha mulher com crianças de colo e até um cachorro passando na faixa. Então, do nada, estávamos a alguns metros bem à frente da avenida, como se o ônibus tivesse saltado, como se aquilo tivesse sido pulado no tempo. Todos do ônibus sentiram aquilo, ficamos nos olhando com cara de interrogação. Eu e minha amiga descemos do próximo ponto, ainda sem entender nada. Aquilo vai ficar para sempre na memória. Bom, eu vou contar mais um relato aqui, que realmente, obscuros, tem muitos relatos, né? Se eu for ler vários, o vídeo já tá grande, né? Então, eu vou ler só esse aqui.
Quando eu era adolescente, o meu telefone tocou e quando eu atendi era minha voz pedindo para falar com minha mãe. Quando eu perguntei quem era, a voz do outro lado disse meu nome falando, eu indaguei. E era eu falando, a voz ficou perdida sem acreditar. Anos mais tarde, com 21 anos, recebi uma ligação e era minha voz com a idade atual, procurando por mim. Eu desliguei após ela dizer que era eu. Imagina, obscuros, você vai atender um telefone dizendo que é você em uma outra dimensão. Imagina, o Cris Obscuro recebeu uma ligação dizendo, aqui é o Cris Obscuro, em outro lugar. Realmente, Obscuros é uma coisa bastante sinistra, 7além, né? Bom, Obscuros, eu vou agora contar eu vou falar uns relatos de pessoas que supostamente foram pra 7além, né? Então aqui tem o relato de Luciano Milici e outras supostas pessoas do Orkut. Bom, estou aqui com medo de contar isso aqui. Na década de 90 eu voltaria da faculdade diariamente por uma avenida movimentada e sempre pegava qualquer ônibus que descesse tal avenida. Não importava o ônibus, porque o importante era chegar perto do metrô que ficava no final da avenida. Um certo dia peguei um ônibus qualquer, lotado e comum, como sempre fazia na avenida, e segui o trajeto. Costumava levar meia hora e eu aproveitava para ler. Em dados momentos, uma mulher me cutucou e disse, você vai para 7além? Vai. Eu, confusa, não entendi nada. Ela voltou a falar, esse ônibus vai para 7além, é melhor você descer. Eu sorri para ela e olhei para os lados, juro, todo mundo estava me olhando. Outra mulher falou, e vai descer, moço. Um cara acenou positivamente com a cabeça, desce aí. O cobrador gritou para o motorista, vai, desce. O ônibus parou e eu, obviamente, desci sem entender nada e até meio acuado. Faltava alguns quarteirões para o metrô e eu tive que andar. O ônibus aparentemente idêntico demais. Virou à direita em uma rua estreita e subiu uma ladeira de paralelepípedo. Nunca mais encontrei aquelas pessoas ou presenciei esse comportamento estranho no ônibus daquela avenida. Na época do Orkut, montei uma comunidade sobre o tema, mas sem dar detalhes para não influência. Queria ver se meu delírio fazia sentido. 2 dúzias de pessoas do país, todos contaram histórias muito parecidas. Um cara disse que entrou no banheiro de um shopping e saiu, segundo ele, em um shopping diferenciado, localizado em 7além. Disse que passou por esse shopping e descreveu pontos muito estranhos. Depois ele disse que retornou ao banheiro e se viu de volta ao shopping original. Uma garota do Nordeste contava que algumas pessoas da cidade dela que trabalhavam como office boys nas ruas se perdiam nesse bairro chamado 7além. Depois voltaram a não conseguir mais achar o local estranho. Várias pessoas postaram testemunho dizendo que era comum acidentalmente pessoas transmitirem daqui para lá e de lá para cá. Dizia que assim podia explicar alguns desaparecimentos também, não sei. Só sei que sempre sonho com esse local. Desde então, juntei todos os relatos e apaguei a comunidade. Quando ela se desvirtuou em uma história genérica de terror, a ficção, porém, guardei tudo. O que foi falado bem, como os contatos de relatos falou. Bom, obscuros, vocês viram que o vídeo ficou muito grande, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra fazer um outro vídeo sobre 7além, mas dessa vez focado nos relatos, entendeu? Então, os relatos das pessoas que foram pra lá vai ficar para o próximo vídeo que eu falar sobre esse assunto, que eu vou fazer em breve, entendeu? Talvez até nesse mês ou no início do mês que vem já sai, entendeu? Porque eu tô com uma lista de vídeos pra fazer. Vocês viram que o vídeo ficou muito grande, entendeu? Realmente é um assunto muito grande, é um mistério 7além, entendeu? Mas isso foi um vídeo pra vocês saberem um pouquinho a respeito da história, da onde surgiu, entendeu? Realmente, pessoas acreditam, então eu quero que vocês deixem nos comentários o que você acha de 7além, se vocês já tiveram experiência, se vocês conhecem alguém que já teve essa experiência. Qualquer coisa vocês quiserem mandar um áudio pra mim também, vou gravar um vídeo pra estar aqui no meu canal, pra eu estar falando isso, aqui na Nação Obscura, é só entrar em contato comigo e as redes sociais estão na descrição, obscuros. Siga no Facebook, siga no Instagram e entra para o grupo do WhatsApp, tá tudo na descrição. Se você é novo, se inscreva-se e faça parte da Nação Obscuras. E, claro, né,
Dê sugestão para o próximo vídeo. E lembrando, obscuros, esse mesmo canal faz 2 anos. Então o que eu quero que vocês façam é só um vídeo de 25 ou 40 segundos. E mande para mim nas minhas redes sociais, entendeu? Porque quando for dia 25 de junho, vou estar fazendo um especial de 2 anos. E lembrando novamente, vai ter Cri Responde no próximo vídeo. Então deixa as perguntas com a hashtag Cri Responde, entendeu? Então foi isso, obscuro. Cuidado quando vocês forem pegar ônibus, para vocês não parar num lugar chamado Sete Além. Talvez vocês nunca mais voltem para contar a história.